Hello pessoas, tudo bom com vocês? Johnny Cruz aqui falando, eu sou o criador do programa de treinamento Domine Sua Música. Esse aqui é o meu canal e no vídeo de hoje você vai me ver aí te dando algumas dicas sobre como compor um sertanejo universitário que seja aquele sertanejo que vai ficar na cabeça da galera, entendeu? Aquela coisa mais chiclete mesmo. Enfim, não é o tipo de coisa que eu curto muito não, mas enfim, eu acho que vai ser útil para quem quer buscar esse tipo de resultado, beleza? Pode ser você, inclusive, que está me achando aqui pela primeira vez no YouTube, né? Tá assistindo a minha cara aqui pela primeira vez. Se é o seu caso, já vai se inscrevendo aqui. Toda semana eu solto conteúdo de qualidade aí sobre composição, sobre influência musical, teoria musical. Então, se são assuntos que te interessam, se inscreve aqui para você não perder os conteúdos. E você que já me segue, já vai deixando aquele like, porque você sabe que me ajuda demais, né? Então, sem mais delongas, vamos aqui, bora pro conteúdo. O que acontece? Quando a gente vai fazer um tipo de música, tá, que visa o mercado, né? A música sertaneja é um tipo de música que visa o mercado. Eu não sou um compositor que compõe para o mercado. Então, eu meio que estou pouco me lixando para público-alvo, por exemplo. Eu gosto de fazer o que eu gosto. E se alguém que gostar da minha música, amém, né? Esse é o tipo de visão que eu tenho para minha arte. Mas o sertanejo é uma música muito do mainstream, né? Então, para você se encaixar no sertanejo, né? E geralmente quem está fazendo sertanejo é para poder conseguir mercado, para poder ganhar dinheiro. Então, você tem que seguir algumas regrinhas, tá? Mas eu tô falando isso, mas não é só quando você quer ganhar dinheiro com sua música. Se você, né, quer ser um artista de conceito, né? Você quer estabelecer um conceito, tem aquela coisa de você analisar o mercado, ver o que funciona mais, enfim. Então, essas perguntas aqui, elas servem para qualquer tipo de pessoa que quer atuar no mercado, não assim fazendo necessariamente o tipo de música que gosta, mas fazendo um tipo de música que ele sabe que vai chegar em determinado artista. Eu sei que tem muitos compositores, né? Até uma curiosidade aqui, né? Eu falei aqui no canal que eu ia seguir mais a linha da composição, mas eu acabei voltando atrás recentemente, não sei se você percebeu. Porque que eu percebi? Os compositores no Brasil, eles querem que os artistas cantem as músicas deles para que eles ganhem dinheiro com a música deles. Então, o propósito da maior parte dos compositores no Brasil é a questão de conseguir vender uma música para um artista e tal. Então, para isso, você tem que fazer isso aqui. Você tem que entender, né, o público-alvo do seu artista, você tem que entender a estética dele, você tem que buscar modelar com outros artistas, né? Gente que, por exemplo, você quer atingir um determinado artista com sua música, quer que ele cante sua música, então você vai tentar buscar quais são as influências que ele tem, qual é o estilo que ele escuta, para você escutar também, para você tentar se inspirar com essas influências do seu próprio artista, para você conseguir criar alguma coisa que vai ser relevante para ele, né? Então, tendo em vista todo esse background que eu estou falando aqui, é legal você fazer essas perguntas. Então, primeiro, quem que vai ser o meu público-alvo quando eu estiver compondo um sertanejo universitário? Sertanejo universitário, provavelmente não, a maior parte das pessoas que escuta é o público leigo. É aquele pessoal que não entende muito de música e que, quando tiver numa roda de churrasco, por exemplo, vai querer pegar o violão lá e tocar a sua música, né? Só que esse cara, ele não sabe quase nada. Ele vai pegar lá a cifra no Cifra Clube pelo celular e vai tentar tocar lá de primeira. Ele sabe tocar no máximo 8 acordes. Então, se você fizer uma música muito complicada, uma música que o cara tiver que estudar demais, ele não vai tocar sua música. E é o seguinte, ele não vai também não, eu não sei tocar essa música, mas vamos pegar um som aqui para poder ouvir a música tal, porque eu gosto muito dela. Não, ele simplesmente vai correr atrás do que é mais simples ainda para conseguir tocar, né? Então, quando a música é simples, por mais que quem é músico fique nessa coisa, nossa música está sendo pobre e tal, tem esse lado realmente ruim, mas quando a música é simples, ela chega mais nas pessoas por conta disso. Ela fica mais acessível a mais pessoas, né? Então, entendendo isso, que o meu público é leigo, então eu não vou trabalhar em cima de uma harmonia muito sofisticada, né? A estética do sertanejo universitário, né? Por mais que ele tenha esse nome, sertanejo universitário, a estética desse tipo de música é mais voltada para o pop, né? Então, você vê o Jorge Mateus, por exemplo, que eles têm muitas influências do house, né? Que é aquele tipo, um dos tipos, né, de música eletrônica. Às vezes você tem algumas melodias, alguns estilos, né,
de solos pro violão, né, usando cestas, assim, né, que é muito característico, sim, da música sertaneja, mas você tem isso mais como adereços dentro de uma estética mais pop, né? Você tem, às vezes, a mistura com alguns outros estilos, né? Tipo a rocha, né? Você tem sertanejo que brinca com esse tipo de ritmo também, né? Mas isso tá longe de ser sertanejo de raiz, né? Então, por isso que eu brinco, né? Falando que sertanejo universitário tem nada a ver com sertanejo mesmo. Ele se alinha mais ao pop. E quando eu falo pop aqui, não estou falando de um estilo específico, eu estou falando daquilo que é popular no momento, né, no que está rolando no mercado, principalmente no Brasil. Então você vai ver, por exemplo, sertanejo cantando funk, tentando pegar elementos do funk, né, para funcionar com a estética deles. Né? Então isso é uma coisa interessante para você pensar, para te nortear naquilo que você quer fazer. Né? A outra coisa é a forma, tá? Qual que é a forma musical que a minha canção, que a minha música vai ter? É a forma de canção. O que é forma de canção? É a música, o clichêzão da música que tem uma estrofe, tem um refrão, né? Às vezes tem uma ponte, que é uma terceira parte, que às vezes você está acrescentando alguma ideia a mais, né? Mas o cerne da canção é o coro. Né? O coro é aquela parte que as pessoas vão cantar e tem que ser chiclete, tem que ser aquela coisa que vai ficar na cabeça da pessoa. Né? E para que isso funcione dessa forma, né? Você conseguir compor uma ideia de chiclete, você pode pensar isso de várias formas, mas eu queria salientar 2 pontos, tá? Que funcionam muito para a música chiclete. Primeira coisa é a seguinte, né? Eu coloquei aqui um compasso, primeira coisa não, vou falar de algumas outras e depois eu vou falar desses 2 pontos que eu queria falar. Eu coloquei aqui um compasso mais simples, tá? Que é o compasso 4x4, justamente porque meu público é leigo. Não adianta eu colocar um compasso aqui 7x4, 5x4 quebradão, que o cara não vai conseguir tocar e ele simplesmente vai abandonar a minha música, né? A tonalidade que eu escolhi, aí já entra nos 2 pontos que eu ia falar. Ela foi uma tonalidade que eu escolhi para a minha voz. Isso é importante para você, compositor, arranjador. Você tem que prestar atenção na tonalidade do cantor que vai ser o intérprete da música que você está fazendo. Não adianta você não pensar na voz do intérprete, né? Então, a minha voz, que é a voz de quem vai cantar aqui para vocês, né? Ela é mais voltada para a tonalidade de sol, lá maior. Lá maior já funciona um pouco um registro quase agudo para mim, né? E aí que entra o primeiro ponto que eu ia falar. Lá maior sendo um pouquinho mais agudo para mim, funciona muito bem como uma tonalidade onde eu vou conseguir compor um coro que seja cantado numa região mais aguda da voz, tá? O sertanejo trabalha muito isso. Quer dizer que isso é regra? Não é regra, é só uma orientação e é geralmente como a galera faz. Tem gente que faz do jeito errado, eu acho, né? Que a pessoa faz a música numa região tão aguda, que com o passar do tempo isso acaba até prejudicando a voz da pessoa, né? Mas é interessante, e o sertanejo constrói suas músicas dessa forma, é interessante que você faça o coro num ponto mais ápice da sua canção. Então, se você fizer um coro, né, que a melodia dele, em termos de altura das notas, é mais grave do que a estrofe, esse coro não vai soar como o ponto alto da sua música. Né? Então, precisa ter uma escada, né? A estrofe precisa estar mais ou menos nessa região aqui, em termos de grave e agudo, e no coro, né, no refrão, você tem que fazer isso subir um pouco mais, né? E isso é um dos requisitos aí para fazer um refrão chiclete, tá certo? Então a estrofe ela é mais como que uma parte introdutória do refrão do que como uma seção independente por si só. Né? E aí eu pus essa tonalidade aqui justamente porque ela favorece isso para minha voz, é um pouquinho mais aguda. E aí quando eu for, né, porque aqui eu estou fazendo, como eu não quero que esse vídeo não seja muito longo, né, o que acontece? Aqui eu estou fazendo só a parte do refrão mesmo, a parte da estrofe não teria tempo aqui para fazer, mas eu teria que pensar, né, numa melodia um pouco mais grave. E aí o segundo elemento que eu queria falar é o seguinte: a melodia ela tem que ter um início, meio e fim fáceis de decorar. E para que isso aconteça, quanto menor a ideia central do coro, melhor. Né? Então, por exemplo, o coro de um sertanejo, né, a parte central, né, a parte do refrão de uma música sertaneja, geralmente dura 8 compassos.
Eu pus aqui só 4. Vamos imaginar então que você tem uma outra linha aqui embaixo com mais 4 compassos. Olha só, eu compus uma ideia melódica que está durando só 2 compassos. E ela funciona muito bem repetindo depois. Então, na verdade, esse coro aqui, né, essa ideia aqui, eu vou poder cantar ela 4 vezes numa estrutura geral do coro, que é com 8 compassos, e isso vai facilitar demais na hora da galera decorar a ideia, entender a ideia, né? E o que eu fiz? Para construir essa ideia melódica, eu peguei como motivo, né? Porque o motivo é o quê? É aquilo que te inspira para fazer sua criação artística. Você pode criar um motivo inicialmente rítmico, um motivo melódico, um motivo puramente harmônico, né? Então é aquela ideia inicial básica que você cria e a partir dela você constrói o restante. E foi isso que eu fiz. Em vez de eu pensar na melodia primeiro, eu pensei nessa sequência de acordes que é bem comum do sertanejo, né? 1, 5, 2, 4. Estou em Lá maior aqui. Aqui eu estou fazendo em Sol, desculpa. Lá maior seria Lá, Mi, Si menor e Ré, né? Primeiro grau é Lá, né? Estou na tonalidade de Lá maior. Quinto é Mi, segundo é Si menor e o quarto é Ré maior. Né? Então, em cima dessa harmonia, eu criei a seguinte melodia, ó. Eu posso repetir, né? Agora a saída. Pode até ter igual tem uma música do Gustavo Lima que tem aquela Hoje eu acordei com uma saudade de você. Eu acho que na verdade é a música que tem essa sequência de acordes. Exatamente. Enfim, entenderam? Então, você fazendo uma ideia melódica, né, que tem início, meio e fim rapidamente, né, e estando no registro de ponto alto da sua música, isso facilita o processo de chicletismo na cabeça do seu ouvinte, né? A chance daquela pessoa ouvir aquela ideia e ficar igual um chiclete na cabeça dela é muito maior quando você faz isso, porque olha só, imagina se eu fizesse o coro, a minha melodia do coro, durando 8 compassos, né, com o início aqui, o meio aqui e o fim lá no 8º compasso. Seria muito mais difícil da pessoa decorar, né? Como eu fiz uma ideia que tem início, meio e fim curtinha, e repito ela 4 vezes, né, na execução inteira do coro, então isso fica muito mais fácil de grudar na cabeça da pessoa aí e você conseguir fazer um coro que vai pegar, né? Que o pessoal, às vezes você está tendo um artista que ouviu sua música, se interessou por ela, ele quer cantar ela no show dele, mas ele não quer cantar a música inteira. Se ele cantar só isso aqui, já vai funcionar, a galera já vai ir junto e a coisa já vai rolar, entendeu? Então, alguns segredinhos aí que a gente usa, né, para compor. Inclusive, meu lema é que eu ensino, né, compositores a compor sem depender da inspiração, porque eu tenho que lidar com isso o tempo todo. Você acha que eu escuto sertanejo, assim, a minha música favorita? Uou, claro que não, né? Mas para que você chegue num resultado, né? Imagina, se alguém me contratasse e falasse, Johnny, eu quero que você componha uma música para mim na vibe sertanejo. Eu sei como chegar no resultado, por conta de tudo isso que eu estou apresentando aqui para você nesse vídeo, tá certo? Então, enfim, é isso. Espero que você tenha gostado, tá? Já deixa o seu like aqui se você curtiu o conteúdo desse vídeo. Compartilha aí com a galera que você sabe que gostaria, né, de entender um pouquinho mais de como que você pode, né, achar os caminhos aí para compor a sua música sertaneja. E deixa aqui nos comentários qualquer comentário a mais, alguma coisa que você gostaria de acrescentar, tudo isso que eu disse aqui, ou até mesmo se você tiver alguma pergunta, deixa aqui embaixo que eu vou responder, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui. Deus te abençoe aí e até mais.